Bem, é mais para saudar todos nossos queridos colegas que vêm, eh, que têm estado conosco nesses últimos, eu diria, anos, né? No momento OEB, em parceria com a FIA, e dizer da minha satisfação por poder estar abrindo mais uma etapa deste espetacular momento OEB-FIA, procede, né, que o curso com o qual o professor Almir, do qual o professor Almir é coordenador, e dizer que os temas listados pelo professor Almir são muito interessantes. Começamos hoje com um tema, com um dos temas extremamente interessantes, que vem a ser as questões relacionadas com o empreendedorismo. É algo, o capitalismo ele se renova graças ao espírito empreendedor. O capitalismo se renova graças às novas inovações, via de regra disruptivas, né? Mas vamos, então, dar início aos trabalhos, professor Almir, Sim, cumprimentando, né, em nome de todos, por mais um excelente trabalho desenvolvido aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. Então, vamos dar a palavra ao nosso querido palestrante e você, Almir, faça um breve resumo do extenso currículo, do espetacular currículo que o nosso palestrante possui. obrigado, presidente Manolo, muito obrigado, professor. Eu quero começar realmente cumprimentando o professor Wilson Rabai, nosso vice-presidente da Ordem dos Economistas, que está presente, os professores e todos os amigos, e agradecendo o ilustre professor doutor César Iocomiso, nosso amigo aqui da FIA, amigo da FEA, temos o prazer de estar juntos já há bastante tempo. O professor Sérgio Iocomiso, fazendo uma síntese, que não é coisa simples fazer uma síntese do currículo do professor Iocomiso, apesar de ser bem jovem, não é? É formado em economia e engenharia. Economia pela nossa FEA e engenharia pela nossa Poli, não é? Mestre, doutor em administração de empresas, né? Com ênfase em estratégia e inovação. Quer dizer, então, ele realmente sabe muito do que ele vai falar hoje conosco. Ele integra o grupo de professores do quadro permanente da FIA, em termos de graduação e de mestrado, nosso professor do quadro permanente. Ele atua principalmente nas áreas de inovação, empreendedorismo, estratégia empresarial, métodos quantitativos aplicados à administração, principalmente matemática, cálculo, estatística e econometria. É professor de diversos MBAs da FIA, em especial do IB Gestão Empresarial, que é o que está sob nossa coordenação. E hoje ele nos brinda uma aula Empreendedorismo Inovador, quer dizer, transformando ideias, se possível, em negócios. Professor César, muitíssimo obrigado. Com você o microfone e uma excelente aula que estamos esperando com muita ansiedade. Um abraço, professor. Excelente, obrigado, professor Manolo, Rabai, obrigado pelo convite. Professor Almir, que satisfação, né, poder estar aqui. E você comentou, né, que eu estou no programa aí do Procede há muitos anos e foi com muita satisfação, né, a primeira porta que se abriu para ministrar aulas no MBA. Há mais de 15 anos isso, então, que satisfação poder voltar aqui e compartilhar, né, a mesma plenária aqui com vocês. Tá? Pessoal, o tema de hoje, né, eu quero que a nossa conversa seja muito mais no caráter de conversa, resenha, né, claro que eu tenho um conteúdo aqui para trazer para o nosso debate aqui hoje, num tema que super interessa, né, então vocês vão perceber que eu vou tentar em vários momentos, né, e talvez até direto ao ponto em alguns assuntos, para em privilégio da nossa resenha na parte final, aí uns 10, 15 minutinhos, para a gente conseguir aí trocar algumas experiências, algumas ideias. Né? E falando de experiência, eu quero começar com uma situação que, né, lá no século passado, mais ou menos, nos meus últimos, acho que foi meu último semestre, né, da engenharia,
Então, primeiro fiz a engenharia, depois eu fui fazer a economia. Mas lá no último ano da engenharia, inclusive, tem a ver, né, a ponte para eu falar, putz, né, eu quero mais sobre isso aqui, aí eu fui olhar lá para as questões da economia. Né? Mas lá no meu último semestre da engenharia, tinha aquelas disciplinas, aqueles componentes, por assim dizer, optativos, aqueles já de mais formação, né, profissional, ou seja, menos, menos cálculo, menos estatística, né, aquelas físicas, tá? E lá no final era meio que um tema de gestão, né, barra ideias, barra empreendedorismo, digamos assim, nessa reta final de curso lá no último semestre. E aí, eu me lembro que à época o professor responsável por aquele componente curricular trouxe alguns convidados, né, para, enfim, abrilhantarem, trazerem suas experiências, compartilharem, né, suas experiências. E eu me lembro que uma das aulas era justamente o que a gente poderia levar para o mercado do ponto de vista, né, de tecnologia, como que aquilo poderia se transformar em um negócio. E aí, alguns grupos de trabalho fizeram suas apresentações, tá? Bom, não foi, né, o caso do meu grupo especificamente, mas teve um evento que me chamou muito a atenção nessa oportunidade. E aí o grupo começou falando assim, olha, porque nós aqui descobrimos uma maneira de, né, fazer uma capacidade de armazenamento muitas vezes maior do que existe hoje, vai ter uma capacidade de não sei tantos terabytes, a capacidade de transmissão de não sei quantos megabytes por segundo, tal, não sei o quê. E foi um discurso, né, naquela época, entre aspas, não existia o tal do pitch, né, faça sua apresentação, né, pitch elevator, né, faça sua apresentação em 30 segundos e 1 minuto. Não tinha, então, o grupo apresentou lá nos seus 5, 10 minutos, eu já não me lembro. Tá? Mas, terminada essa apresentação, o convidado que estava ali na oportunidade, ele fez uma pergunta, e vejam, né, assim, muitos anos depois, eu me lembro dessa pergunta, que foi o seguinte, tá bom, mas isso tudo de terabytes de armazenamento, né, isso tudo de megabytes de transmissão, isso aí serve para quê? Isso aí resolve o quê? E o que me marcou muito é que o grupo de trabalho que ali estava não conseguiu responder a essa pergunta. E aí aquele silêncio, né, como é que é, entre aspas, ensurdecedor, né, aquele silêncio constrangedor até. Né? Não, porque a capacidade, né, de armazenamento, tá, não sei, não, mas tá, mas isso tá né, vai resolver o quê para a sociedade? Vai resolver o quê para quem, né? Para quem que é o seu público-alvo, tal, não sei o quê. E me marcou pelo seguinte, eu comecei a entender, né, naquele momento, que em vários temas do nosso dia a dia, que são temas técnicos, né, nas suas respectivas áreas, claro que o exemplo que eu trago aqui é da engenharia, mas se a gente pensar na área da veterinária, da saúde, da contabilidade, enfim, em várias áreas do nosso dia a dia, nós temos um aspecto técnico que, claro, é muito importante, né? É evidente que sim. Né? Mas a gente, quando olha para as questões de gestão, olha para o mercado, e aí, né, dentro da área de gestão, né, dentro desse guarda-chuva, ou esse mini guarda-chuva dentro, né, de um guarda-chuva maior que é a área de gestão, né, esse mini guarda-chuva do empreendedorismo, da inovação, a gente falou assim, puxa, quer saber? É verdade, né? Ou seja, todo o desenvolvimento tecnológico precisa servir para, né, resolver alguma situação, né? Tem que servir para algum público-alvo. Não à toa que na área de gestão, muitas vezes, quando a gente olha, né, para a gestão do ponto de vista mais, entre aspas, científico, né, administração científica, a administração, essencialmente, ela começa, ou a gestão, essencialmente, começa na área de operações, né? Olha que curioso, né? Operação, e não no marketing, né? E não na inovação, né? E não na gestão financeira, começa na área de operações. A busca por ser mais eficiente, né? A história lá dos tempos, o estudo dos tempos e movimentos, para ver quais eram os movimentos mais adequados para economizar tempo, para ser mais produtivo, para ser mais eficiente. Mas por que começa naquele momento? Porque aquela era uma situação em que havia, entre aspas, né, algo que a gente entende bem na economia, uma demanda reprimida. Né? Falando de oferta e demanda, havia ali uma demanda reprimida. Ou seja, começa lá a tal da revolução industrial, né? Claro,
estou voltando alguns séculos ali, e começa ali justamente porque o que fosse produzido seria vendido, né? As pessoas lá na Inglaterra queriam se vestir, as pessoas no mundo queriam se vestir, então quanto mais se produzisse, mais se venderia, né? E ao longo dos séculos e ao longo das décadas, e se a gente olhar, né, para o nosso passado mais recente, aí pegar os últimos 30 anos talvez, enfim, a gente vê que não é exatamente assim, ou seja, qualquer coisa que nós fizermos, né, vai lançar para o mercado e isso vai ter uma adesão, né, de forma imediata. A gente sabe que a concorrência está muito maior, né? Então não é apenas uma situação, então deixa eu pegar essa tecnologia e lançar para o mercado, porque alguém vai querer comprar isso. Tá? Então, por que eu trago, né, esse preâmbulo aqui, esse contexto inicial, né, para dizer que cada vez mais nós, antes de fazermos, ou não antes de fazermos um desenvolvimento tecnológico, mas talvez concomitante com o lançamento de um desenvolvimento tecnológico, de uma solução, ter uma palavra que tem que permear, né, a nossa leitura sobre sucesso de um lançamento, né, e essa palavra é o mercado. Aí a gente em economia gosta, né? Só que a gente em economia, a gente olha o mercado como oferta e demanda, e o professor Manolo foi muito feliz de falar da questão do Schumpeter, né? Falando que, olha, os ciclos econômicos, vários ciclos econômicos são dados por algumas soluções novas, né, que aparecem e tornando as soluções anteriores obsoletas. Schumpeter já dizia, né, no começo lá do século XX. Né? Então, como que se dá esse processo de desenvolvimento e principalmente esse processo de lançamento? Talvez nesse guarda-chuva em que a gente vai conseguir conversar um pouco mais sobre a questão do empreendedorismo e particularmente, né, quando que a gente consegue de fato pensar uma ideia. Eu não acho nem que seja uma questão, né, de uma receita de bolo, mas é uma racionalidade, né, pensando, né, em economia, até em agentes econômicos, agentes racionais, né, pensando nessa racionalidade de como que a gente consegue estruturar uma ideia. Né? Então, quando a gente fala de inovação e empreendedorismo, muitas vezes existem pessoas que pensam de forma até limitada, talvez, mas pensam a inovação e empreendedorismo como momentos eureka. Eu estava tomando banho, tive uma ideia, putz, eu vou ficar rico agora. Tive um momento eureka. Então, eu estava andando, distraído, né, tropecei, tive uma ideia. Né? Então, é um pouco do imaginário isso, né? Assim, olha, é o gênio que estava ali, de repente, né, teu estalo e teve a tal da ideia. E já existem estudos que mostram que não é exatamente assim, né, que as coisas acontecem. É que do nada a pessoa teve um estado. Isso tem muito a ver com o repertório, né, que a pessoa constrói. Todos nós, né, construímos ao longo da vida os nossos repertórios técnicos, os nossos repertórios comportamentais, os nossos repertórios de tomada de decisão, né, de valores, muitas vezes que nós temos para conseguir tomar uma decisão. E de repente tem ali algum contexto que favoreça, fala assim, então se eu conectar X com Y, talvez dê alguma coisa. Então, a gente associa um pouco a tal da ideia a algo, de novo, né, até de forma limitada, a gente associa a algo extraordinário, né, algo pontual, né, aconteceu, algo, a gente associa um pouco com a sorte, né? E o que eu quero, né, construir com vocês é que cada vez mais a gente não fala só de sorte, né? A sorte e o azar fazem parte do jogo, né? Vai lá, cobrou o pênalti, bateu na trave. Sorte e azar faz parte do jogo, mas treinar para bater o pênalti melhor, né? Estudar o adversário, o goleiro adversário, isso é algo que deliberadamente a gente pode fazer. Na verdade, a gente deve fazer. Né? E aí, o meu ponto é o seguinte: quando chega esse momento, né, de falar, puxa, eu tenho uma experiência nesse setor, eu vi ali um repertório tal, comecei a associar, tive aqui a minha grande ideia, né? Será que eu vou ficar rico, né? Será que eu vou ficar rica, né, com essa ideia? E aí a gente sabe, né, que entre a ideia no caráter mais abstrato e até a concretude, né, dinheiro no banco, né, como é que é? Outro dia alguém falou assim, inovação é a ideia que gera nota fiscal.
Enfim, tem várias definições dessas, mas eu acho que a proposta ela é muito uníssona, né? A gente consegue pensar muito que não basta apenas uma ideia. Que, de novo, tem uma série de mecanismos que a gente pode colocar em prática, tal, não é o tema especificamente do nosso encontro de hoje, mas tem uma série de questões que favorecem o surgimento dessa ideia. Tá? Mas hoje o que eu quero conversar com vocês é como é que a gente começa a olhar para essa ideia e começa a olhar para o mercado, né? A palavra que eu trouxe anteriormente. Né? Então, ideia, mercado. E aqui, pessoal, existe, né, um abismo, né? Existe uma distância muito grande e é bem intuitiva, né? Porque uma coisa é a ideia no abstrato, outra coisa diferente então, sei lá, alguém pensa, eu quero ter, né, a minha padaria gourmet, né? Ou em tempos lá de, né, todo mundo em casa, você falava, eu quero ter a minha hamburgueria artesanal, né? Minha cerveja artesanal, minha hamburgueria gourmet. Bom, uma coisa é querer, né? Eu tô com uma ideia aqui, né? De ter muitas pessoas em casa, né? Eu vou começar a vender meus hambúrgueres, vou entregar delivery, tal. Bom, outra coisa muito diferente e que, né, pode até estar acessível, né? Ou seja, a tal da hamburgueria pode ser na cozinha de casa, né? Mas entre ter a ideia e transformar isso num negócio, essa distância ela é grande. E, principalmente, como é que a gente olha para essa distância e fala assim, puxa, tá, na ideia, e compartilhando aqui um pouco da experiência, vocês vão me entender bem. Na ideia tudo funciona, né? Na ideia o público vai querer comprar o seu hambúrguer, né? Na ideia, né, a cozinha vai, né, amanhecer limpa e vai terminar limpa, né? Tá tudo certo, né? Isso. E aí, como é que a gente, né, olha para essa ideia, né, e tendo, né, um mercado como, né, algo de interesse? E aí que entra a questão da gente tentar minimizar os riscos. Saber se vai dar certo ou não vai dar certo, dificilmente alguém consegue cravar, né? Como é que é? Dificilmente alguém consegue dizer o seguinte, tal time vai ganhar no jogo. O futebol tem uma série de imponderáveis, o mercado também tem uma série de imponderáveis, né? A gente que vem de economia, a gente sabe que existem lá as forças macroeconômicas, né? Que pode mudar, às vezes, a macroeconômica, inclusive de outros países. Existe a questão da concorrência, né? Então, outras empresas, outras pessoas que também tiveram a ideia e que eventualmente também estão tentando colocar em prática no mesmo segmento que o seu, né? Que é a sua ideia. E aí, como é que isso tudo funciona? Tá? Então, existem algumas maneiras da gente minimizar os riscos, né? Então, saber se vai dar certo a gente não sabe, mas seguramente racionalizando esse processo, sistematizando esse processo, a gente consegue minimizar os riscos. E é sobre isso que eu quero conversar conosco, com todos nós aqui. Né? Como é que a gente minimiza o risco para que a nossa ideia se transforme num negócio o mais próximo do que a gente chame de sucesso? Né? E para isso, eu vou trazer aqui, né, uma ferramenta, eu vou falar muito, né, de forma superficial, daí quem tiver interesse, com certeza tem bastante material, inclusive gratuito, né, para se aprofundar. Mas eu quero começar com outra historinha, né? Acho que as histórias têm muito significado, que é o seguinte: em algum momento lá na Europa, uma dupla estava com uma ideia que a dupla considerava a ideia muito boa. Né? Olha, puxa, acertamos. Olha, é isso aqui. Se a gente conseguir colocar em prática isso aqui, nós estamos bem, nós vamos ficar ricos. E aí tá, né? Só que essa dupla, para colocar a tal da ideia que eles tiveram em prática, eles precisavam de um negócio que, né, beira o óbvio, né? Assim, tipo, como que esquecemos disso? Funding, né? Que é financiamento, nós precisamos de grana para colocar isso aqui de pé. Então, o que esses caras tiveram que fazer? Né? Essa dupla precisou apresentar a sua ideia para potenciais investidores. E aí, até pelo network deles, eles conseguiram agendar uma reunião, né, com o investidor, tal, não sei o quê, e foram recepcionados e tiveram a chance de apresentar a sua ideia. Né? E também, né, naquela época não existia o tal do pitch, então eles apresentaram lá com seus minutos confortáveis, apresentaram ali, inclusive, os detalhes da sua ideia. Né? E super convencidos, é tipo, né, nós todos, né, que vamos estudar ali para uma prova de econometria, né? Então, assim, se estudamos para a prova de econometria, a gente chega lá confiante, né, para fazer aquela prova. Assim como essa dupla que chegou para fazer a apresentação ali para os potenciais investidores,
confiante de que conseguiria levar ali a bolada, né, do financiamento, do investimento lá que eles estavam precisando, né? E fizeram a apresentação, tal, não sei o quê, e aí na sequência já veio o veredito, tá? Eles não conseguiram a grana. Então, assim, imaginem vocês o banho, né, de água fria. Quase que, tipo assim, você estudou para fazer a prova de econometria e tirou, tipo, um. Quase não acontece isso, né? Mas no caso lá, eles estavam muito confiantes e não levaram a grana lá do investimento. E aí, né, os dois, né, eram dois rapazes, são, né, são dois rapazes, hoje menos rapazes, né, do que naquela época, mas eles conversaram entre si, né? Puxa, peraí, o que aconteceu que nossa ideia é tão boa? A gente conversa com o público, fizemos pesquisa, pesquisa, né, em base primária, em base secundária, e o que acontece, né? Que a gente não conseguiu, entre aspas, convencer esse investidor. E um dos dois, de formação, ele é linguista. Então, ele lida com a comunicação. Ele falou o seguinte, né, pro colega dele: só acontecido uma ação. Nossa ideia é tão boa assim, só pode ter acontecido o seguinte: eles não entenderam a nossa ideia. E por isso nós não conseguimos, né, a grana lá do investimento. Quer saber? Peraí, antes da gente mostrar a ideia, vamos sistematizar, vamos racionalizar o que a gente precisa apresentar e como que a gente vai apresentar, né? Que aspectos são importantes de serem apresentados para um potencial investidor, mas que não seja para um potencial investidor. Se você vai explicar a sua ideia para alguém, como é que você organiza o raciocínio para conseguir né, e apresentar isso para alguém? Tá? E aí, um desses rapazes, ele montou um negócio chamado Business Model Canvas, né? Vou até colocar aqui no nosso chat para quem, né, tem interesse depois de pesquisar Business Model Canvas. E esse nome Canvas, né? Ele está até, digamos assim, banalizado, né? Canvas, né? Preciso fazer um Canvas, tal, não sei o quê. Canvas, no original, se a gente pensar na tradução literal, Canvas é tipo a tela de um pintor, né? Então, o pintor, lá, eu estou imaginando, né? Os pincéis e tal, ele faz a sua pintura num canvas, né? Ou seja, num quadro, por assim dizer, né? Mas numa tela em branco. Tá? Então, a lógica de tudo que se, né, leva esse nome de canvas é assim: poxa, como é que eu consigo consolidar tudo em uma página? Essa é a ideia. Né? Então, a lógica é: como é que eu consigo consolidar a minha ideia de negócio em uma página? Tá? E ele falou: de repente a gente trouxe informação demais, de repente a gente trouxe informação de menos. Então, quais são as informações importantes? Aí, esses autores trouxeram a proposta, né, de dimensões que precisam aparecer a partir da ideia, precisam aparecer ali para você conseguir minimizar os riscos do seu potencial negócio e, eventualmente, até fazendo, né, o preenchimento dessas dimensões do Business Model Canvas, você concluir que, eventualmente, não vai valer a pena, né, o seu negócio, e aí nem vale a pena prosseguir. Tá? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês, de novo, tá? De forma muito superficial, as 9 dimensões, e aí eu quero tecer, né, alguns comentários sobre algumas dessas dimensões. Quais são as 9 dimensões aí preconizadas pelo tal do Business Model Canvas? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Excelente. Provavelmente deve estar aparecendo aí para vocês, né? Então, material público, tá? Então, depois, para quem tiver interesse de pesquisar mais sobre, né, o tema, pode colocar lá, né? Business Model Canvas, né? Que vai aparecer alguma coisa muito parecida, né, imagens, né? Vai aparecer alguma coisa muito parecida com ele. Tá? E aqui é curioso, porque vocês vão perceber que existem aqui 9 dimensões, tá? 9 dimensões de análise. Mas como que a gente olha, né, para essa situação aqui? Então, primeiro, eu quero dividir com vocês essa tela, por assim dizer, ao meio. Tá? Então, lá onde está a proposta de valor, imagine que está passando uma linha tracejada justamente ali no meio. Tá? E como, né, nós, nós da economia gostamos, a gente gosta de racionalizar as coisas. Né? Então, muito bem. Do lado direito dessa linha imaginária tracejada que vocês estão aí imaginando, é tudo que é
earnings, tudo que é receita da empresa, né? Ou seja, como que nós vamos ganhar dinheiro. Ou seja, tudo que é para a direita, pelo menos assim, do que eu estou vendo, de repente para vocês é a esquerda, tá? Mas a parte ali que está segmento de clientes, relacionamento, canais e fontes de receita, ou seja, para mim, né, eu estou visualizando essa imagem, do lado direito é tudo que é receita, como é que a gente vai ganhar dinheiro. Tá? E, na sequência, tudo que está do lado esquerdo é onde a gente vai gastar dinheiro, como que a gente vai viabilizar, né, o negócio do ponto de vista operacional, e obviamente que para isso a gente vai ter algum custo, né, para operacionalizar. Tá? Mas muito bem, né, falando, pegando essa parte, né, de receitas, tem uma lógica importante aqui, né? Pessoal, é o seguinte, voltando lá para aquele exemplo, no meu último semestre lá da engenharia, né? Para que serve esse monte de terabytes? Para que serve esse monte de, né, megabytes de transmissão? Então, veja, aquilo precisa resolver alguma coisa para alguém. Tá? Então, por isso que a lógica de construção tem a ver com o extremo, né, na minha extrema direita, não sei se para você está aí à esquerda, mas na parte lá de segmento de clientes. Então, eu preciso entender qual que é o meu público-alvo. Cliente é um nome bonito, né? Mas a gente pode pensar como público-alvo, que talvez seja um pouco mais amplo. Tá? Ou seja, o que eu estou resolvendo, e aí é assim a questão da proposta de valor, né? Ou seja, o que eu estou resolvendo e para quem? Né? Pessoal, é daí que a gente começa uma comunicação sobre a ideia que num primeiro momento está na nossa cabeça, como é que a gente começa essa apresentação, falando, olha, tem um público-alvo aqui, esse público-alvo tem, e uma palavra que está na moda, né? Esse público-alvo tem uma dor, tem uma dor, tem uma necessidade, tem um problema. Esse público-alvo pode ter um desejo, é verdade. Então, às vezes, a pessoa fala assim, puxa, precisar ir de Lamborghini, né, da minha casa para a FIA, não precisa, mas é bom pra caramba, né? Ou seja, pode ser um desejo também. Eu estou resolvendo uma situação que é aspiracional. Né? Mas, de qualquer maneira, né, o termo técnico é necessidade, mas eu acho que vale muito a pena a gente pensar o seguinte, né? Qual que é a dor que a gente está resolvendo para quem? Né? Ou seja, o que a gente está resolvendo e para quem? E a partir disso pensar, né? Poxa, vai ser um aplicativo que vai resolver isso? Né? Vai ser um aplicativo de transporte, vai ser um site na internet, vai ser uma loja física, o que vai ser? Tá? E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas claro, né, eu vou ter que entregar essa proposta de valor. Veja que muitas vezes alguém pensa assim, vai ter uma hamburgueria gourmet. Né? O que é a proposta de... Não, eu estou entregando ali carne, hambúrguer e tal. Quando a gente pensa em proposta de valor, pode até ser um pouco mais ousado, até no sentido de intangíveis, né? Então, de repente, eu estou entregando não apenas o sanduíche, mas eu estou entregando comodidade, eu estou entregando menos tempo que a pessoa precisa ficar, né, em deslocamento, enfim, né? Eu posso entregar mais, entre aspas, mais saúde, né? Porque eu estou fazendo aqui uma proposta, né, dentro do gourmet, uma proposta mais fitness. Então, aí tá. Então, a proposta de valor pode incluir esses aspectos, inclusive mais intangíveis. Tá? E canais de relacionamento, claro, a parte ali, né, de como que eu vou criar, né, esse vínculo com esse público-alvo. Né? Como que eu vou entregar? Que canais que vai ter? Né? Se o cliente tiver algum problema lá no hambúrguer dele, o que ele faz? Ele vai ligar? Vai ser por um WhatsApp? Enfim, como que vai ser? Né? E que tipos de relacionamento, né? Eu quero ter com esse meu cliente? São relacionamentos mais duradouros, né? Então, vou criar alguma campanha do compre 10 hambúrgueres, né? Ganhe, né, um refrigerante, enfim, né? Mas como que vai ser esse relacionamento? É claro que não precisa ser apenas do ponto de vista de fidelização, né? Eu vou criar uma campanha de fidelidade, né? Mas eu posso criar relacionamentos, por exemplo, emotivos. Né? Olha, acredite nessa causa, né? A cada um hambúrguer que você compre, a gente faz uma doação XYZ para tal setor. Né? E aí, ou seja, aqui na parte direita, na minha parte direita de cima, né? Segmento de clientes, relacionamento, canais e uma parte da proposta de valor, tem muito a ver sobre como que a gente se monetiza, como é que a gente ganha receita e aí consolida isso justamente na parte aqui das fontes de receita. Né? Eu vou ganhar isso diretamente do consumidor final, eu vou vender isso para uma empresa, eu vou fazer parceria com uma prefeitura, enfim, de onde que vem as fontes de receita. Tá?
Do meu lado esquerdo, né? De novo, eu não sei como que aparece a tela para vocês, mas do meu lado esquerdo aqui, olhando para parceria-chave, atividade-chave, recursos, e uma parte aqui da proposta de valor, é a parte necessária, né? Eu ia falar o mal necessário, né? Mas é a parte necessária para o negócio, né? Ou seja, para a gente viabilizar a nossa ideia, a gente precisa pensar como que a gente vai montar a nossa operação, né? Então, começar a pensar em recurso-chave. A gente sabe, né, que lá em economia a gente falava anteriormente sobre como que é terra, né, capital, não é isso? Então, assim, quando a gente pensa em recurso-chave, né, hoje em dia também tem a ver, sim, né, muitas vezes com, né, capital, né, com algum tipo, né, de disponibilidade tecnológica, tal. Mas algo que está acontecendo, e a gente sabe, né, a tal da sociedade do conhecimento, né, a era do conhecimento, a gente sabe que uma parte desses recursos chaves cada vez mais é capital intelectual, né, expertise, né, em algumas áreas. Né? Então, a gente entende bem, né, que para viabilizar o nosso negócio, a gente vai precisar de alguns recursos. Né? E quais são esses recursos? Né? Atividades. Atividades é algo mais intuitivo, porque acaba virando, né, no detalhamento disso, acaba virando um fluxograma. Olha, o cliente fez o pedido, olha, dispara o pedido para a cozinha, olha, né, a cozinha sinaliza que está pronto, né? E aí vai, então, processo de venda, processo de compra, identificamos que a matéria-prima baixou, né? Então, são atividades que viabilizam, eu só peguei o exemplo do hambúrguer, nem sei porquê, talvez porque seja horário de almoço, né? Ou alguns já almoçaram, alguns vão almoçar, mas foi por acaso que eu peguei o exemplo do hambúrguer, só para a gente materializar aqui, né, nessa ferramenta aqui. Tá? Então, as atividades acabam sendo os processos importantes para a gente viabilizar aquela proposta de valor, né, que num primeiro momento é apenas uma ideia. Tá? E aí a questão das parcerias. Muito bem. Quando a gente pensa em parcerias, a gente vai a gente pode pensar apenas, entre aspas, nas parcerias estratégicas. Mas não, a gente pode pensar, por exemplo, alguns fornecedores como sendo, né, os nossos parceiros, porque de repente se eu ficar desabastecido, né, em alguma linha, o negócio não se viabiliza. Tá? Então, pense essas três, digamos assim, essas três caixinhas aqui de parcerias, atividades e recursos como necessários, né, para a gente viabilizar operacionalmente aquela nossa proposta de valor. Né? E aí é claro que isso tudo se consolida aqui, né, na estrutura de custos. Tá? E é curioso aqui, né? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês como que a gente poderia pensar uma sequência de preenchimento, né? Ou sequência até de pesquisa e preenchimento dessas dimensões. Então, é um canvas, né? Ou seja, uma página com várias informações pertinentes ao negócio, com o objetivo de minimizar riscos. Né? Entre a ideia e a operação, que eu falei, né? Tem um abismo nisso tudo. Né? Então, estrutura de custo. Olhem aqui para baixo. Né? Então, de um lado eu tenho estrutura de custos, de outro lado eu tenho fontes de receita. Olha que interessante isso. Então, quando a gente olha, né, uma parte mais de engenharia econômica, né, gestão financeira, enfim, a gente vai falar assim, puxa, afinal de contas, o que que é o lucro mesmo? Lucro de uma operação, pode ser uma operação pequena, pode ser uma operação internacional, mas qual que é a lógica de lucro, né? E é bem intuitivo isso, lucro é igual ao quê? Receita menos custo, né? E a gente nem precisou dos colegas lá da contabilidade, né? Lucro é igual a receita menos custo. Significa dizer, pessoal, que um investidor, um potencial investidor, está olhando, né, para essas fontes de receita. E aqui eu não estou falando necessariamente de números, tá? Mas estou falando, olha, então os caras pensaram em vender para pessoa física, mas eles estão pensando em ofertar para as empresas também, estão pensando em fazer parcerias, né, com prefeituras, pô, potencial aqui de receita, né, tem algumas linhas em potencial interessante, né, ou seja, diminuiu a dependência de um público específico, né, começa com um público específico, mas a gente vê, mas essa solução, se a gente adaptar, dá para pensar nesse outro público também. Então, e assim começa. Né? Então, receita de um lado e composição de custos em outro. Né? Ou seja, como é que dá para fazer, como é que é mais com menos. Né? Então, o investidor gosta de olhar, né, para essa parte de, ou potencial investidor, por assim dizer, né? Investidor anjo tal, e aí vai. Né? Fontes de receita e do outro lado, a estrutura de custos. Tá? E aqui, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, né, muito rapidamente, uma ideia de como que a gente pode
preencher, né? Com qual sequência a gente vai preencher, né? Né, algumas dicas, né, dentro desse preenchimento. Né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui minha outra tela com bolinhas e números, né? A sequência. Tá? Muito bom. Tá aí compartilhando com vocês, né? Acho que já aparece aí. Tá? Então, olha que interessante, né? Essa ferramenta aqui, de novo, tá? É de caráter público. Eu só trouxe aqui, né, a ideia geral, né, da ferramenta. Claro, de novo, né, nada substitui. E um ponto interessante, isso, fazer um parênteses, porque esse é um ponto interessante. Nada substitui ainda, nem a inteligência artificial, tá? É o ser humano que está por trás preenchendo essa ferramenta, porque aí vai, né, experiência, né, a expertise, a questão de ter preenchido e falar, putz, não ficou legal, né? Repensar alguns preenchimentos, né? Então, só quero trazer assim que muitas vezes a ferramenta pela ferramenta, ela não é geradora de vantagem competitiva. Mas a ferramenta bem utilizada, né, de forma, entre aspas, até profissional, essa sim pode trazer decisões melhores, né, para a situação que eventualmente nós tenhamos em mãos. Tá? Mas voltando aqui para a ferramenta e só falando sobre a sequência, ou uma sugestão, né, de sequência para preenchimento. E quando eu falo preenchimento, eu estava agora de manhã com os garotos da graduação, né, da graduação aqui da FIA. E às vezes quando, né, eu mostro uma ferramenta para eles, e eu vou pegar o exemplo aqui do Business Model Canvas, a tentação dos garotos é pegar e sair preenchendo as coisas. Ah, tem a sequência, então tá bom, deixa eu sair preenchendo as coisas. Pessoal, a parte mais rica desse preenchimento todo são as evidências que nós temos para colocar cada frase, né, cada palavra dentro da ferramenta. Né? E não de forma, digamos assim, afoita, né, sair preenchendo as coisas. Não, ter vou colocar até como discernimento, né, mas esse discernimento que muitas vezes pode vir, né, de uma experiência, né, pô, já preenchi algumas vezes, isso aqui tem enroscado, já avaliei alguns negócios, putz, isso aqui tem que repensar, né, se realmente coloca aqui ou não. Porque, de novo, a ideia do aluno menos experiente, por assim dizer, né, e aí o exemplo da graduação, achar que justamente como fez aqui o preenchimento, então preenchi, não vou tirar zero, né, preenchi aqui da maneira como o professor explicou, e tá tudo bem. Pelo contrário, hein, pessoal, cada palavra que a gente coloca aqui é importante ter esse lastro, né, do porquê que eu estou colocando aquilo lá. Então, pegar como exemplo segmento de clientes. Né? Mas por que eu estou colocando, né, que o meu segmento de clientes serão jovens universitários de 17 a 23 anos? Por que eu estou colocando isso ali? É apenas por causa de uma ideia? Né? E não deveria ser. Ou seja, a ideia pela ideia, muitas pessoas têm, né, ideias, mas agora a ideia fundamentada, a ideia que tenha como lastro pesquisa, né, pesquisa em dados secundários, né, foi lá, buscou na internet, foi lá, buscou anuários, foi se informar mais sobre esse assunto, mas também em bases primárias, foi lá, conversou com potenciais clientes, foi lá, passou um questionário, conversou com potencial fornecedor, então, não sei o quê. Então, é isso que vai levar a consideração aí da gente preencher, por exemplo, segmento de clientes, jovens, né, universitárias de 17 a 23 anos. Por quê? Porque na pesquisa de campo identifiquei ali que esse é um público interessado com essa dor, validei essa dor com o pessoal, realmente, isso existe, hoje não tem nenhuma solução de mercado que resolva a contento essa dor, e por isso que a gente está aqui propondo esse valor, né, essa proposta de valor aqui. Tá? E aí, esse é o binômio inicial, tá? Eu estou resolvendo o que para quem. E aí sim, né, pensar questões de como que eu estou entregando esse valor, né? Ou seja, em formas de canais, em formas de relacionamento, ou seja, eu colocaria que o 1 e o 2 são definições mais importantes, né, se tivéssemos pesos para colocar aqui, e o 3 e o 4, não que eles não sejam importantes, mas eles já carregam uma definição anterior. Tanto que o 3 com o 4, então se a gente fizer esse canal, dá para criar esse tipo de relacionamento.
Né? Ah, eu quero criar tal tipo de relacionamento. Eu posso voltar, né? Embora esteja a setinha lá 3/4, mas eu posso voltar. Pô, mas para criar esse tipo de relacionamento, eu vou ter que criar um canal exclusivo para o, né, pro camarada me ligar e cair direto com um atendente personalizado. Né? Então, né, tem uma interação aí entre o 3 e o 4 a partir das definições do 1 e do 2, e claro, tudo isso levando ali as fontes de receita no 5. Né? E aí a gente passa, né, inclusive foi a ordem, né, que nós utilizamos, falar, né, quais são os recursos, né, mapear quais são os recursos, ou seja, para pensar, quando a gente começa a pensar no nosso negócio, recursos, atividades, parcerias, de fato a gente está sistematizando, reduzindo o risco para falar o seguinte, putz, olha, eu imaginei que daria para fazer lá o hambúrguer, né? Voltando, por exemplo, do hambúrguer, achei que daria para fazer hambúrguer na cozinha de casa. Não, mas eu estou vendo aqui que, dependendo da produção que a gente queira fazer, a cozinha de casa não vai dar esse tamanho. De repente, a gente vai ter que alugar algum lugar. Mas espera aí, para alugar algum lugar, a gente está falando de outros recursos aqui. Tá? E aí sim, consolidando essa parte aqui de estrutura de custos. Tá? Deixa eu voltar aqui, né, em tela cheia com vocês, que, de novo, são materiais públicos, né, que estão aí na internet e que agora... Ah, tá. O Gilberto está falando aqui que a minha imagem que está invertida, né? Provavelmente é porque eu estou visualizando de frente, né? Obrigado, Gilberto. Mas eu acho que a mensagem aqui que eu quero passar, né? Ou pelo menos uma delas que eu quero passar aqui é o seguinte: eu quero desmistificar um pouco aquela lógica de que ideia é alguma coisa pontual, é o momento eureka, que é sorte, né? Que alguns poucos, né, poucas privilegiadas podem ter. Pelo contrário, tem um repertório que vem muito da nossa experiência, tá? Que vem muito da nossa rede, né? Vem muito do nosso senso de curiosidade. Tá? E principalmente, uma vez que a gente tem essa ideia, como é que a gente minimiza risco? Né? E de repente essa ferramenta possa, né, ser uma maneira da gente pensar dimensões, perspectivas do negócio em potencial, para a gente falar assim, opa, peraí, eu não tinha pensado nisso, mas para colocar de pé esse meu negócio faz sentido, né? Eu considerar, peraí, aqui precisa fazer uma pesquisa para validar essa tese aqui, não dá para simplesmente lançar sem eu saber, né, o que esse público está pensando. Então, acho que um dos objetivos que eu quis hoje de forma muito superficial, né, apresentar para vocês essa ferramenta que muitas vezes a gente já viu, né, em alguns momentos separados, mas alguns cuidados, eu acho, né, esse é o ponto, alguns cuidados na hora de preencher, tá, essa ferramenta. Pessoal, eu vou. Estou vendo aqui vários comentários aqui, mas né, enquanto eu leio aqui, eu vou abrir os microfones, eventualmente, para alguém que queira trazer, né, um exemplo, alguém que queira compartilhar uma situação. Ou, professor, olha, eu usei uma vez essa ferramenta e deu certo ou não deu certo. Professor, olha, é a primeira vez, né, que eu estou ouvindo sobre essa ferramenta, fez sentido, mas acho que está faltando, né, o aspecto X, Y ou Z. Então, enquanto eu leio aqui os comentários, deixo aqui os microfones abertos aí para que a gente possa interagir. Ok, maravilha, César. Muito obrigado, querido. Professor Manolo, suas considerações. Eu assisti e ouvi atentamente e fiquei bastante intrigado aí com essa temática toda, porque de fato, às vezes as ideias estão na bancada, como se diz, e para sair da bancada há um trajeto bastante longo e aparece lá pelas tantas do chamado Vale da Morte, né? Onde a ideia ou ela se traduz em algo extremamente interessante, positivo para a sociedade, ou simplesmente ela acaba morrendo. Então, esses aspectos dos riscos apontados pelo professor César, puxa, me deixaram bastante. Eu não conhecia esse lado aí, e você foi muito feliz em sua análise. Parabéns, viu? Parabéns, professor. Que maravilha. Pessoal,
ritual de fazerem perguntas ou considerações, como o professor César já abriu o microfone. Eu vejo muitos comentários elogiosos, obviamente, não poderia ser diferente, e eu vejo aqui que o Fauzi já se incomodou até com a taxa de retorno aceitável diante da Selic, algumas outras considerações. Fauzi, você quer fazer essa observação? Viva a voz. Faça-o, por favor, Fauzi. Posso fazer sim. Em primeiro lugar, parabéns, César, fantástico. Utilizamos o Canvas em algumas das nossas escolas por aí. E uma coisa que me chama muito a atenção é essa questão do doing business, né? Nós temos uma série de empecilhos para o empreendedorismo. E eu acho que a maioria deles, na verdade, depende apenas de atitude de algumas associações de classe, principalmente, e aí a OEB poderia desempenhar um papel fundamental, né? Há que se simplificar esse processo todo. Tudo é muito complicado, somos uma nação de despachantes, né? Outro problema é essa tal de Selic, que insiste em ficar lá nas nuvens. Como é que eu vou viabilizar um projeto fazendo aí o uso das técnicas de VPL, etc., com uma taxa de 13% ao ano? Isso é complicado. O japonês usa 2%, 3%, né? Enfim, acho complicado tudo isso. Como é que você vê essa possibilidade do Brasil dar um nó, sair desse sufoco todo? Excelente, que satisfação ouvir, professor Fauzi. Obrigado pelos comentários. E tem um aspecto na ferramenta, e eu estava curioso, né, para ver se alguém ia me fazer essa pergunta, que veio, né, de maneira indireta, que é o seguinte: tá, mas a ferramenta ela fala de fontes de receita e estrutura de custo, mas não fala do CAPEX. Ou seja, eu tenho que colocar o quê? É 1 milhão ou são 10 milhões? É curioso, porque fala de receita e fala de custo. Que, de novo, quando a gente olha do ponto de vista do negócio, né, lucro é igual a receita menos custo. Né? Então, veja, aqui eu enxergo muito mais como uma ferramenta para minimizar os riscos do ponto de vista da gestão, ou seja, de como operacionalizar, né, um negócio, do que uma ferramenta que aí, em complemento com outras, por exemplo, um business plan, né, um plano de negócio, pode, né, trazer. Eu até trabalho, eu sei que, né, alguns colegas que já conhecem a ferramenta também gostam dessa perspectiva, que primeiro traçar um canvas, né, um business model canvas, para as ideias mais macro, né, para ver se, olha, está parando de pé, olha, isso a gente consegue, né, apresentar, para que, num segundo momento, se desenrole com mais detalhes num plano de negócios e lá dentro um plano financeiro completo, né? Eu até brinco, plano financeiro costuma ser 13 planilhas, né? Desde custos fixos, variáveis, tal, não sei o quê, e aí sim entra a questão do payback, taxa de retorno, tal. Então, eu não enxergo e aí a opinião, tá? A opinião de ter usado algumas vezes, né, as duas ferramentas, tanto o plano de negócio quanto o Business Model Canvas. Eu não vejo o Business Model Canvas como uma tomada, como uma ferramenta para tomada de decisão sobre avançar ou não no negócio, mas muito mais para minimizar os riscos, e dentro desses riscos minimizados, o negócio parece que para de pé ou não, ou seja, o negócio dá lucro ou não dá lucro. Né? E aí eu concordo contigo, professor Fauzi, que essa decisão, né, de colocar, comparar, por exemplo, né, o investimento inicial, né, calcular um ROI com uma Selic, né, com uma TIR desse empreendimento, com, né, a Selic em alguns cenários é desleal, né? Chega a ser desleal, porque a gente está falando de uma Selic alta risk-free, né? Em várias situações. E em empreendimento a gente sabe que é justamente tudo que não é risk-free, né? Tem vários riscos associados. Né? Então eu vejo como ferramentas complementares. Eu não acho que o Business Model Canvas seja, né, único nessa tomada de decisão sobre, vamos lá, vamos colocar dinheiro ou não. Aí, minha opinião. Né? Se outros colegas quiserem complementar. Muito obrigado, professor. Maravilha, César. Eu queria só aproveitar para registrar com muito prazer a presença de inúmeros colegas professores, como a professora Daniela Fontana, o professor José Carlos Souza Filho, a professora Eliane Ronel,
professor Fabrício Kiokawa, professor Arnóbio, também conosco, José Dutra Vieira Sobrinho, professora Selma, que nos acompanha, inclusive nos ajudando essa missão, professor Maurício Faganello, representante da Ordem dos Economistas em Goiás, grande Faganello, excelente, o professor André Vaccaro, desde os Estados Unidos, nosso representante da Ordem lá na Flórida, excelente, Vaccaro. Deve ter outros que eu não estou conseguindo perceber e por deficiência minha mesmo, quer dizer, obviamente, além do professor Rabai, professor Manolo, que estamos juntos. Eu queria só observar que esse assunto que o Fausto está levantando, ele vai ser um assunto que devemos guardar bem com cuidado para explorar bastante o professor que vai tratar de análise de viabilidade econômica de investimentos, que será o tema para a tomada de decisões estratégicas na nossa aula do dia 12 de dezembro. É um técnico do Banco Central, convidado, e ele já aceitou o convite e vai estar conosco para trabalhar, para tratar esse assunto, tá bem? A professora Eliana fez também alguma consideração. Eliana, você quer fazer verbalmente? Desculpe, Faganello, já te dou a palavra. Eliane quer fazer verbalmente a sua pergunta. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, César, parabéns. Desculpa não estar com a imagem, porque eu estou com um problema na câmera, mas é só uma questão de entender, César, acho que você já acabou respondendo, né? Você tem todo esse trabalho, toda essa questão, né? Tempo, pesquisa, mas na hora que você vai lá para captar recursos, não vou nem colocar a questão da Selic na jogada, estou indo mesmo para um venture da vida. E eu tenho que fazer meu pitch lá de exíguo 5 minutos, se não menos. E aí vem a arte da boa fala, da venda, né? Porque de repente você tem todo o idealismo, não sei o quê, como que é isso, né? Como que a gente traduz, né, essa planilha hipercompleta numa conversa que em 5 Oi, minutos ou amor. menos venda e capte a grana, tá? E aí também aproveitando, eu sou da escola do PMBOK, né, de PMI, aquela coisa bem rígida de análise de projeto, e o Canvas traz uma visão um pouco mais simplificada, mais em blocos, onde eles se conversam ou não se conversam. Obrigada. Excelente, que satisfação ouvir a professora Eliane, obrigado pelos comentários, Eli. Então, assim, a questão do pitch, né? Giro, dá para fazer um pitch, né, em 15 segundos, né, em 1 minuto, em 5 minutos, né? O objetivo do pitch não é ali levar a grana do investidor, mas é aguçar a curiosidade dele e falar assim, opa, peraí, aqui eu tô vendo um negócio, que é isso que ele tá falando aqui, peraí, parece que tem, né, dá jogo aqui. Ou seja, tipo a isca, mas no bom sentido da palavra, né? É a isca, porque, veja, a nossa sociedade está muito nessa questão, né, de informação para todo lado, distrações para todo lado, mas essa é a isca para você conseguir mais atenção desse potencial investidor. Né? E aí, o que cabe, né, se você tiver 15 segundos para fazer, às vezes é isso, é o tempo do, como é que é, do elevador, né? É aquele bloco 1 e 2, ou seja, você está resolvendo o que, para quem, e vai ser o quê? Um aplicativo, tal, não sei o quê. É o que vai caber, né, em 15 segundos, né? Obviamente, ali você não vai conseguir trazer pesquisa, né, ou vai ser muito superficial isso, né? Claro que conforme você tenha mais tempo, né, o pitch pode ser de 1 minuto, você pode estruturar, começando por aí, né? Olha, eu estou atendendo, existe esse público-alvo, existe essa dor, eu estou querendo resolver isso por meio de um aplicativo, né? Por meio de uma hamburgueria. Então, eu vejo muito o Business Model Canvas ajudando a organizar as ideias e começando a incluir aspectos, eventualmente, se você tiver mais tempo, né? Olha, eu quero fazer isso, eu quero distribuir em lojas físicas, olha, eu quero distribuir aqui também por meio dos canais, eu quero criar um programa de relacionamento XYZ, tal. Ok. Ou seja, então o Canvas, eu concordo contigo, é uma visão mais superficial e que nos ajuda nesse momento, né, de organizar as ideias, o que eu preciso falar, então, em 15 segundos, em 1 minuto, né? E eu acho que a sequência ali ela é muito boa, né? Falar do público-alvo, tal, dos canais, receita, né, os custos e aí vai. Né? Outro ponto, né, que você trouxe, a questão do PMBOK, né? Dentro desse grande guarda-chuva que é o empreendedorismo, né, óbvio, né, não vai caber hoje isso, eu particularmente olho por 3 perspectivas, né, e que, de novo, puxando sardinha para o meu lado, para esse tema,
Tá? A primeira perspectiva é o empreendedor investidor, né? Aquele que vai lá e compra uma share, né? Uma ação de uma empresa em bolsa e, claro, né? Ele passa a ser, entre aspas, dono, né? Daquela empresa. Tá? Ok? Não vou colocar isso na conta. Tem um outro tipo de empreendedorismo, né? E aí você sabe muito bem, vários de nós sabemos muito bem como que é isso, que é a questão do intraempreendedorismo. Né, ou empreendedorismo corporativo. E quando a gente fala do empreendedorismo corporativo, muitas vezes a gente faz referência a um projeto, né, ou seja, um projeto inovador, né, uma transformação que a gente queira fazer aqui, e aí vai. Né? E aí alguém poderia dizer o seguinte, mas vamos partir então direto para o PMBOK, né, para as práticas, né, PMI, e aí vai. Mas, da mesma feita como em várias situações, né, do empreendedorismo, entre aspas, tradicional, né, que é o terceiro tipo aqui, dentro da organização, a gente também precisa, entre aspas, validar, né, a gente precisa de um sponsor, a gente precisa conseguir convencer alguém, né, a comprar a ideia e a seguir. E aí, nesse sentido, tem uma variação, não chega a ser uma variação completa, mas chega a ser uma versão do PM Canvas, que olha para a lógica de comunicação do Business Model Canvas e monta no formato de alguns aspectos importantes, né, do projeto. Qual que é o objetivo desse projeto? Né? Qual que é a equipe? Quais são as entregas? Qual que é o produto? Né? Justificativa? E aí vai. Tá? Então, né, existe, você sabe muito bem, essa questão do PM Canvas, eu acho que é mais ou menos por aí que eles se conversam, né, ou não. Ou seja, são ferramentas diferentes, né, mas com objetivos, né, diferentes dentro dos seus contextos, mas com essa parte comum que é a comunicação. Como é que eu melhoro a comunicação, né, do que eu quero trazer? Tá? Eu acho que é por aí, viu, Eli? Maravilha, professor. Obrigada. Eu vou pedir a gentileza da compreensão de todos para que apenas o professor Faganello, Maurício Faganello, nosso ilustre representante da Ordem dos Economistas no estado de Goiás, faça a sua pergunta, e depois nós partiremos para encerramento pelo nosso compromisso de terminar nossos encontros às 13 horas. Professor Faganello, com a palavra, querido. Boa tarde a todos, boa tarde, queridos amigos, colegas, professora Selma, professor Manolo, professor Almir, Zé Carlos, professor Rabai, enfim, um monte de gente querida que está aqui. Professor Comiso, um prazer em falar contigo. Eu sou consultoria e atendo Sebrae nos estados de Goiás e São Paulo. Tá? Então você já deve saber esse drama, e 70% da minha operação é com pequenas e médias empresas. Então eu atendo muito agro também, por estar em Goiás, a gente tem uma realidade, somos em 12 consultores espalhados em todo o território nacional. O que aconteceu em relação ao Canvas que a gente aprendeu ao longo do caminho? Desde janeiro até agora, nós demos mentoria para por volta de 150 empresários no estado de São Paulo, e no estado de Goiás, ao longo dos últimos 4 anos, foram mais de 10 mil horas de projeto. O Canvas, para nós como consultores, até para compartilhar a experiência, o André Vaccaro, consultor também, lá da BCO, colega, lá, amigo querido, Canvas, para nós consultores, quando a gente entra numa pequena e média empresa, ele nos ajuda a nos nortear a construir o plano de ação melhor. Porque, na realidade, uma pequena e média empresa, ela busca resultados de curto e médio prazo. Ele não está muito preocupado com longo prazo. Ele está preocupado com curto e médio prazo e quer avançar nisso. E, às vezes, e aí, professor Comiso, quando a gente vai implementar o Canvas em alguns projetos, o cliente não via valor, porque a gente que é consultor vê um valor enorme, mas o cliente não via a compreensão, porque ele já sabe tudo que está ali. Você está me mostrando o que já tem, eu já sei o que é. O que eu fiz? Em cada ponto que eu montei no Canvas, eu pontuei a cada item que eu montei no Canvas, eu coloquei 3 variáveis em cada. Por exemplo, segmento, canais, eu coloquei 3 perspectivas: esforço, impacto e urgência. Com essa perspectiva, ele me ordenou o que era importante e me deu uma perspectiva de dentro de cada caixinha o que era mais fundamental, porque você vai elencando cada coisa e você acha que tudo ali é igual na visão do cliente. Então, o que eu fiz? A gente, dentro do Canvas, a gente fez uma adaptação na matriz para poder evidenciar aquilo que era realmente mais importante
para a construção de um plano de ação e não confundir a cabeça do empreendedor. Esse foi um game changer assim, enorme nos projetos de consultoria para poder fazer isso. E, professor, eu queria saber sua opinião. O que você acha? Porque a gente trabalha muito em método, métrica e meta. E a gente que trabalha com resultados financeiros, eu costumo brincar o seguinte: a empresa é uma serpente. O departamento financeiro é a cabeça e o guiso da serpente. Você vê o resultado ali, mas o buraco, o problema está durante toda a extensão da serpente, e a gente pega o resultado nas análises financeiras, que são as métricas: método, métrica e meta. Então, seguindo esse aspecto, professor, o que você acha da gente trabalhar dessa forma? Você acha que isso é uma construção positiva? É algo que outras pessoas têm feito a partir da tua experiência na FIA? E professor Almir, professor Manolo, muito obrigado pela oportunidade novamente. Oh, excelente, Maurício, excelente. Obrigado aí pelo comentário. Eu não conheço, né, em detalhes a tua proposta, entendi, né, a tua proposta na minha cabeça, que fez todo sentido. Sim, porque traz uma visibilidade, visual, inclusive, né? Visual, né, o Canvas, inclusive para o cliente, a pequena, média empresa, para o cliente visualizar ali onde, né, colocar atenção, né? Colocar esforço, né? E aí vai. Eu acho que tem um ponto que, de novo, eu acho que é uma adaptação. Eu acho que se a gente voltar para o original, e são coisas absolutamente complementares, não é um contra o outro, né? Quando a gente volta para o original, lá atrás surge, porque ele falou assim: olha, estou com uma ideia de um business, de um negócio, ou seja, não de uma adaptação do meu negócio. De repente, a adaptação, talvez até o PM Canvas, né, ajude a falar: eu quero implantar uma nova ferramenta tal. De repente, o PM Canvas, né, nos ajude mais nesse sentido. Mas quando a gente volta lá para o original, é realmente um negócio. Eu estou com, eu quero a minha startup, eu quero ser o CEO de mim mesmo. Como é que eu organizo as ideias, né? Então, eu acho que nesse sentido, né, quando a gente olha para a ferramenta, olhando para o que ela foi criada, e eu acho que casa, eu acho que realmente nos ajuda a estruturar melhor, né, a proposta de um negócio novo, né, por assim dizer. Mas super entendi, né, a adaptação, que muitas vezes a empresa, a pequena e média empresa lá no seu exemplo, já está em curso, já está em andamento, já tem um legado, não é simplesmente falar: vou começar um negócio novo, né? Então, assim, tem um legado, e eu acho que esse legado ele é importante dentro desse preenchimento. Ou seja, a gente está falando que alguns recursos já estão ali, né? Alguns processos já estão ali funcionando. Então, trazer essa materialidade, né, de priorização, na minha cabeça fez sentido. Tá? Mas eu olho, não mais no sentido pejorativo, eu olho como uma adaptação da ferramenta. Tá? Mas excelente, para mim fez sentido, sim. O Faganello mencionou a cabeça e o guiso da serpente. Para aqueles que não conhecem a serpente, o guiso está no rabo. É preciso entender. Não é isso, Faganello? Eu não quis ser indelicado com tanta gente importante aqui, professor. Eu quis procurar ser delicado. Não, é porque vai pegar o espectro. Mas é a cabeça e o rabo, entendeu? Legal. Querido, a todos, nosso muito obrigado, excelente. Professor César, para suas considerações finais, para depois o professor Manolo encerrar, que depois que o presidente fala, aí ninguém mais fala, não é? Então, por gentileza, professor César, para suas considerações, excelente, meu muito obrigado de coração. Realmente você é um excelente colaborador e foi um excelente, não foi nenhuma aula, foi um show. Gostei bastante, acho que todos gostaram. Aqui, pelo que vi nos comentários, foram espetaculares todos os comentários. Deixo meus agradecimentos a todos os amigos, todos os colegas, e deixo para as suas considerações e, na sequência, o professor Manolo para o encerramento formal. Excelente, professor Almeida, até em benefício, então, do nosso tempo aqui, agradeço pelo convite, né, dessa parceria aqui, que a gente sabe que já tem, né, muitos anos, né, muito tempo aí de parceria. Parabenizo, né, porque é raro a gente ver parcerias, né, duradouras, enfim, e eu acho que o takeaway, né, ou seja, a mensagem para a gente levar daqui hoje é o seguinte:
quando a gente estiver pensando nessa questão, né, de tem uma ideia, né, que essa ideia pode ser, então, dentro da organização, né, um projeto novo, tem uma ideia de um negócio novo, tem um plano B, né, olha, professor nesse país, né, não ganha bem, eu tenho que pensar uma fonte de renda alternativa lá para minha aposentadoria, de repente pode considerar, né, essa ferramenta de novo, né, hoje de forma muito superficial, mas eu acho que fica, né, a semente eventualmente para quem quiser estruturar melhor a sua ideia e comunicar melhor essa sua ideia, tentando minimizar aí riscos de um eventual empreendimento. E como disse, né, o professor Manolo na abertura, esse ciclo, esse motor, né, de inovação, de novos negócios, né, de novas tecnologias, isso acaba sendo sim o motor, né, de uma sociedade. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Né? E agora sim para o nosso presidente, pois não, presidente. Bom, só agradecimentos. Agradecimentos, professor César, agradecimentos ao professor Almir, toda a equipe do Procede FIA, agradecimentos aos colegas que estão conosco já há um bom tempo, sempre participando deste espetacular momento OEB em parceria com a FIA, e tenho certeza que, assim como eu, os demais colegas aprenderam muito com a sua palestra. Parabéns, foi extremamente brilhante, no mínimo, né, para dizer. E o professor Almir disse que eu sou o último a falar, mas vou perguntar para ele quando teremos o próximo momento OEB no mês que vem, que dia? No dia 19 de setembro, professor, o tema é Pensamento Estratégico para a Excelência Empresarial. Olha aí, olha os temas, olha o temário na tela que elas já colocaram. A equipe nossa é fabulosa, olha aí. É verdade, é No dia verdade. 29 de agosto, que é hoje, estamos tendo o professor Eucomiso, vamos ter aqui o pensamento estratégico, que deve ser com o professor Marcos Morita. Depois temos aqui gestão eficiente de custos, com a professora Simone, professora doutora também. Excelência empresarial, integrando gestão estratégica, que deve ser com a professora Dariane, trazendo aqui uma abordagem nova e ágil de planejamento e controle financeiro, conectando a estratégia, e, finalmente, com o professor, deve ser o professor Alex Neri, que é um colega do Banco Central, doutor também, professor nosso, análise de viabilidade, tomando decisões estratégicas. Aproveitem que vai ser um excelente programa que temos aqui já organizado. É isso, Bom, presidente? tenho certeza disso. E é o nosso cartão de visitas aqui da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigado, professor Almir, professor Wilson Rabai, demais colegas, um forte abraço. Aqui em São Paulo ontem fez um frio danado, hoje está melhorando, saiu o sol. Vamos ver se o tempo melhora um pouco aqui. Uma boa tarde para todos e um bom almoço. Obrigado, professor Almir. Obrigado, querido. Um abração. Arnóbio, um abraço, queridos. Todos de bom. Tchau, tchau.